vamos lá. Então vamos começar com o meu amigo, meu parceiro César Anunciato, fez academia da Força Fala, Aérea. Chucrute. Cara muito brabo. Esteve aqui no Rio de Janeiro comigo, almoçamos junto, cheio de parceria com o Chucrute, muito brabo. E aí, Anunciato, tá me ouvindo bem? Prefere que eu coloque fone? Como é que tá? Tô ouvindo tranquilo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Beleza. Ô, tô com a camiseta igual, hein? Ó, Ih, ó, boa. tamo aí, Depois ó. eu vou fazer. Vamos fazer uma foto. Então, Bora. primeira coisa, fale um pouco de você aí, quem é o Anunciato, quais os concursos, essas dezenas de concursos que ele passou aí, para a galera que não conhece, e aí a gente vai conversar, bater um papinho. Vamos lá. Beleza, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, né? Acho que é melhor você pôr o fone, viu? É. Porque tá dando reverberação aqui. Vê se melhorou. Agora sim, agora eu não tô me ouvindo mais. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao Chucrute por mais uma oportunidade. Agradecer aqui publicamente porque o Chucrute foi uma das primeiras pessoas que me acolheu, né? Uma das primeiras pessoas que me divulgou, uma das primeiras pessoas que deu força para o meu trabalho. Então, agradecendo publicamente mais uma vez ao Chucrute. Tive a oportunidade de conhecê-lo no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, onde a gente gravou um curso para Epicar na plataforma da aprovação virtual, né? Que é uma plataforma fantástica aí do Chucrute. E estamos aí na mentoria agora, né? Trabalhando juntos, indo para a terceira turma, né, Chucrute? Terceira turma de mentorandos, e está sendo muito legal. Quem sou eu, né? Basicamente, aí para quem não conhece, meu nome é César, né? Eu sou professor de matemática hoje em dia. Eu fiquei um tempo na Academia da Força Aérea, 1 ano e 2 meses. E antes disso, ingressei na SpaceX, fui aluno da SpaceX. E graças a Deus, graças ao meu esforço, eu fui aprovado mais de 17 vezes em concursos públicos. Né? Foram, no caso militares, foram 2 vezes na IFON, 2 vezes Escola Naval, 9 vezes na IAR, né? Porque eu prestava sempre os 2 concursos que tinha. Inclusive, depois que eu fui desligado, eu acabei prestando por fazer. Aprovado também na Academia de Polícia Militar por 2 vezes, aqui de São Paulo, na Academia de Oficiais. E eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu vim realmente de um nível muito ruim, né? Um nível muito ruim de estudo, um nível ruim de interesse, que foi algo que melhorou muito quando eu comecei a me interessar pela carreira militar. E hoje em dia eu me dedico às aulas. Na verdade, desde 2017, quando eu fui desligado da AFA, eu voltei a dar plantão de dúvidas, coisa que eu já fazia antigamente como aluno. E desses plantões, em 2018, evoluiu para aulas, onde eu dou aula para turmas de Epicar. Hoje em dia eu dou aula para turma presencial de Epicar e Colégio Naval. Né? Então, assim... Pode falar. E breve, em primeira mão aqui, vai abrir um curso 01 em São Paulo. Tô brincando, eu sei. Não, mas quem sabe o dia de amanhã pertence a Deus. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria que você mandasse o aviãozinho aí para 5 amigos seus. Poxa, o Cruz está lá na live com o Anunciato. Show. Porque a gente vai falar coisas importantes, principalmente quem está fazendo concurso nessa época de pandemia. E a gente está aqui, vocês mandaram várias perguntinhas, a gente vai tentar responder a todos. Mas, lógico, quanto mais gente visualizando aí, é melhor a gente passar a informação para a galera. Então, tem 140 pessoas assistindo, então manda um aviãozinho. Se tu mandar um aviãozinho aí, cada um mandar para 5 amigos, rapidinho. A gente vai botar esse número aí para 300. Isso é importante tanto para o Anunciato. Você não falou o seu canal, falou? Fala o seu canal. Não falei. O meu canal é César Anunciato. Se vocês pesquisarem pelo meu nome mesmo, César Anunciato com 2 N's, como tem aí no Instagram, vocês encontrarão lá o canal que fala sobre tudo do mundo dos concursos militares, inclusive aulas de matemática também. Show de bola. E é muito bizu o canal dele. E quem não me segue, vamos lá, Leonardo Chucrute. Chegamos a 50 mil. Anunciado que está chegando a 10 mil. Daqui a pouco vai me passar com certeza. Mas vamos bater papo, então? Bora. Com a pergunta. Vamos começar por essa aqui que eu gostei. Como estudar de forma efetiva para a SpaceX? E aí eu queria que a gente fizesse paralelos entre SpaceX, AFA, FON, escola, principalmente para quem está estudando o que é comum, o que não é comum, mas eu estou esperando eles mandarem os aviãozinhos aí, para a gente chegar a 200 pessoas online. Vamos lá, Anunciato. Com certeza. Então, a questão da SpaceX é um concurso que eu vejo uma das dificuldades grandes da SpaceX é a quantidade de matérias, né? Diferente da AFA, que é um pouco menos, né? Da Escola Naval e FON. Porém, tem um outro lado que é positivo, que acaba equilibrando, é que não é cobrado num nível
altíssimo, como é cobrado, por exemplo, as matérias de exatas na Escola Naval e na SpaceX. Mas, na AFA. Na AFA, desculpa, na AFA e na Isso. Escola Naval. Na SpaceX, o que eu sempre chamo a atenção é nas humanas. Então, uma forma efetiva de estudar para a SpaceX é você estudar uma matemática contida no que diz respeito a você sempre pegar livros não tão lunáticos, né, como livros que o pessoal do ITA pega, o pessoal da AFA pega às vezes mais para cima, e na humanas você estudar de forma aprofundada, né? O que o aluno de AFA, Escola Naval, EFON aprofunda em exatas, o cara da SpaceX, para ter uma efetividade no concurso, tem que aprofundar na humanas, né? Inclusive mesmo lendo até livros além de livros didáticos, né? Ele lendo livros mesmo de historiador, essas coisas todas, quando você já tiver ali um pouco mais safo, que ajuda bastante, né? Então a forma de estudar de forma efetiva para a SpaceX é você ter uma boa divisão das matérias, você estudar de forma equilibrada todas as matérias. É uma prova que cobra o edital na sua totalidade, não tem aquela coisa de pegar o que mais cai, dificilmente tem isso. Óbvio que tem coisas que são mais recorrentes, porém ela consegue abordar todo o edital, tá? Então uma forma efetiva é essa, você organizar bem, ter noção do edital e se aprofundar nas humanas. É basicamente isso que eu vejo. E outra coisa importante também, Anunciato, que a prova da SpaceX são 2 dias. Então o cara Isso, tem legal. muito mais tempo de fazer a prova. É mais. Com certeza. Tranquilidade é lenda quando a gente fala de oficialato, É, mas é mais confortável em relação à Academia da Força Aérea, que é uma prova muito mais corrida. com É uma prova certeza. também com uma média muito menor. Nós visualizamos esse ano a prova da SpaceX com a química um pouquinho mais, que o pessoal reclamou, mas a matemática um pouco mais básica. E aqueles bizus que eu, Anunciado, a gente sempre fala, a gente sabe o que vai cair, vocês são adivinhos. Não, a gente estuda muito a prova, então fazer provas Sim. anteriores é extremamente importante, não é isso, Anunciado? Com certeza, a prova anterior é de extrema importância e fazer também provas anteriores não só como uma forma de estudo, mas também como simulado, né? Inclusive, como o Chucro chamou a atenção dos 2 dias, o tempo joga a favor do candidato na SpaceX, o que é diferente na AFA, que joga totalmente contra, né? Porque é um dia, é a única prova que é um dia, assim, né? Óbvio que tem a IAR, tudo bem, tem a IPCAR, mas do nível da AFA é a única prova que é um dia só. Então é importante o cara fazer simulados com as provas anteriores, fazendo os 2 dias, para aprender a usar bem esses 2 dias de prova, né? Então, mesmo que o cara se prepare para os 2 concursos, ele tem que ter a noção que a pegada é diferente, né, Anunciado? Sim, é bem diferente. Na verdade, se o cara estiver estudando, inclusive no canal tem um vídeo que eu falo sobre como estudar para todas as matérias, né? Que foi uma coisa que eu fiz. Mas assim, o que acontece? Se o cara, por exemplo, está estudando para SpaceX e ele quer galgar ali uma AFA também, alguma coisa do tipo, ele tem que dar uma aprofundada em exatas, né? Então ele tem que fazer uma boa estratégia para não cair naquela coisa, né? De estudar para tudo e não estudar para nada, né? Então tem que tomar bastante Exatamente. cuidado com isso daí. E a importância também, né, Anunciado, da redação nos concursos oficiais, Redação. apesar da PrEP, da SpaceX, ela não ter, aliás, ela tem importância, mas ela não entra na média, nos outros Sim. concursos está sendo um diferencial, né, velho? Com certeza. Eu mesmo na AFA, um dos meus diferenciais foi redação. Né? Eu tirei, acho que foi 8,75 na época, e foi o que me jogou muito lá para cima. Né? Apesar da SpaceX não ter isso, né? Mas foi o que você disse. E outra também, né, Chico? Se o cara tirar menos que 5, já era, né? Não adianta nem ir bem nas matérias, né? Se ele não Com, tirar mais que 5, não adianta nada. Então com, tem que cer praticar redação. com certeza. Como otimizar o tempo na prova da AFA, visto que é muito corrido para o nível da prova? A gente estava acabando de falar nisso aí. Galera, continua mandando os aviãozinhos aí para a gente chegar em 200, hein? Vamos lá. Vamos Chegar a lá, passar de pessoal. 200 ao vivo aí, a gente vai deixar salva, beleza? Aí sim, aí sim. Aí sim, né? Então, beleza. Então, como é que a gente vamos otimizar o tempo na prova da academia, Anunciato? Então, a primeira coisa para otimizar o tempo é você se preparar muito. Em que sentido? No seu estudo diário, já começa a praticar fazer rápido os exercícios. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo ao pessoal da AFA, já acostuma fazer rápido. E um outro detalhe, a fazer em espaço limitado, porque a prova da AFA ela tem um espaço pequeno para fazer as questões e é de caneta, você não pode apagar, né? Não tem como apagar porque não é permitido o uso de lápis e borracha. Então treine isso no seu dia a dia. E para você entender como o seu tempo vai ser melhor usado, faça muitos simulados e veja a ordem que você acha melhor fazer. Eu, particularmente, vi o que mais dá certo, geralmente, é o cara começar pela redação, treinar para fazer a redação em 40 minutos, isso é treino,
Tem que fazer a redação em 40 minutos. E a prova de inglês e português, galera, vocês precisam treinar para fazer em menos de 1 hora. Porque o restante do tempo, a maior parte do tempo, tem que ser para as exatas. Né? E como otimizar isso? Você também tem que ter a consciência que muitas questões são praticamente impossíveis na prova da AFA. E você não pode querer ficar tentando essas questões logo de cara. Como, por exemplo, as questões de física, de elétrica, são muito difíceis. Muito difíceis. Elas ficam para o final. Então, não faça a estratégia de começar do final da prova de física, por exemplo. Isso é uma coisa que ajuda muito a otimizar o tempo. Porque às vezes o cara vai para a questão mais difícil, ele está com tempo, ele acha que ele está tranquilo para ficar tentando. E nessa ele perde o tempo dele. Tranquilo? Uma outra coisa para otimizar tempo, só para finalizar, é em questões de assertiva, você ter bastante segurança logo quando você for resolver uma das assertivas, porque você resolvendo uma, talvez você elimine várias alternativas e faz com que você não precisa resolver as outras assertivas, né? Aquelas questões de verdadeiro ou falso. Então treine bastante esse tipo de questão para não precisar fazer todas elas de forma que você vai otimizar o seu tempo. Então é mais ou menos isso que eu imagino para otimizar o tempo aí, Chucrute. E eu considero também importante, Anunciato, eu falo sempre para o candidato que vai fazer o concurso, em qualquer prova que ele está falando, não ganha quem faz as questões mais bonitas ou aquelas que parecem mais difíceis. Ganha o candidato que faz a maior quantidade de questão. Então o cara tem que ser extremamente malandro na hora da prova e ele tem que ser um caçador de oportunidades. Ele tem que buscar as questões fáceis, porque toda prova tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Eu oriento. Começa pela matéria que você mais gosta, mais domina, mas cuidado realmente com a AFA, porque, por exemplo, o Chucrute, matemática, vou começar por matemática. Aí vou ficar o tempo inteiro em matemática? Não, porque eu não vou fazer média no outro. Então faz a metade da prova, garante as questões, vai para outra, porque você vai ganhando superando. A redação faz no início, como o Anunciado falou, ou no máximo na metade. Chegou na metade da primeira passada ali, vai lá no banheiro, lava o rosto, volta e faz a redação bem treinada, porque essa redação é extremamente importante para você, criatura. Então, o bizu... E aquilo que a gente fala sempre, cara, a gente tem treinamento fácil, treinamento difícil, guerra fácil. Não é isso? Com certeza, total. Show de bola. Essa curiosidade que todos os meus convidados que eu trago aqui no meu Instagram, o pessoal quer saber... Rotina e como é que estudava, eu sei que cada um tem um método, mas no geral a gente tem algumas coisas em comuns e é muito importante. Eu falo sempre para o candidato que esse lance que eu tenho que aprender com quem eu tenho que aprender errando é mal causada. Eu tenho que aprender com quem deu certo, com quem já fez sucesso, com o Anunciado que já passou várias vezes, com o Chucrute que passou, com gente que tem histórico. Não adianta você querer fazer uma preparação lá para, sei lá, para a AFA com o cara que tá nenhum preconceito, mas o cara tem que ter histórico, criatura. Então, ouve aí, fala aí, Anunciado, como é que era a sua rotina? Então, basicamente a minha rotina era assim, né? Quando eu comecei a estudar para AFA, eu vou falar mais da época de AFA, não vou falar da época da IPCAR, né? Como que eu estudava? Eu fazia aula presencial à tarde num curso, e aí, antes de eu começar a trabalhar, porque nessa época eu tinha a bolsa de estudos, né? Então eu ia à tarde para o cursinho, ele começava às 1h45 e terminava às 18h35. Depois do curso, eu fazia um plantão de dúvida, que eu tinha que dar plantão de dúvida, era plantonista, fazia 1 hora de plantão. Depois disso, eu ia para casa, chegava em casa por volta das 8h30 da noite. Das 8h30 da noite, eu gostava de estudar na madrugada. Então, era uma coisa particular minha. Eu estudava Anunciado, rapidinho, a gente está quase chegando a 200, mas uma pergunta. Quer dizer, então, que antes de você ter esse sucesso todo, você teve vários insucessos? Vários, porque foram três... Para eu saber, porque... O candidato acha que a gente chega e passa. Não, criatura, tem que ter o tempo da maturação, não é isso? Com certeza, então, na verdade. Bom, Anunciato também teve seu momento de derrota, aproveitou para ter um crescimento. Show de bola, muito bom saber isso. Continuando, nas suas madrugadas... Não, então, nas madrugadas, inclusive depois me lembra de falar desse negócio do fracasso. Eu vou já falar rapidamente. Eu falo que eu tenho 17 aprovações em concursos militares, mas de fracassos acho que tem mais de 30. Tá? Isso as pessoas não colocam, mas foram mais de 30 reprovações também. Tá? Mas vamos lá, estava na madrugada e o que acontecia? Eu jantava em casa umas 9 horas, 8h30, 9 horas, começava a estudar. E eu gostava muito de estudar de madrugada. E como na época eu não precisava acordar cedo, porque eu tinha a bolsa no curso, meu pai conseguia me dar o mínimo ali, eu não precisava trabalhar nesse primeiro ano de curso para a AFA. E o que acontecia? Então eu estudava de madrugada. Beleza. Das 8h30, 9 horas até umas 4 horas da manhã. Eu dormia até meio-dia, almoçava
e depois ia para o curso. Aí essa era a minha rotina. E como que eu dividia as matérias? Eu sempre gostei, como no caso da AFA tem menos matérias, e eu tinha um pouco mais de facilidade em português e inglês, eu sempre gostei de estudar o que me dava vontade no que diz respeito à matemática e física. Então, eu passava coisa de 2, 3 dias estudando matemática, eu via que já estava saturado, partia para física, estudava física. Eu via que estava saturado de física, pegava inglês e português no mesmo dia. E eu fazia esse ciclo toda semana. Né? Semanalmente eu repetia mas isso. Marcando as matérias que você fez, isso? Sim, na verdade eu sempre tive o edital impresso e eu ia grifando com caneta marca-texto o que eu já tinha estudado. Né? E eu marcava do lado, pô, isso aqui eu tô com dúvida em tal coisa. Aí eu chegava para alguém e perguntava para me explicar aquilo. Isso foi extremamente importante na minha caminhada, de eu ter a noção do que eu estava ruim e do que eu estava bom. Né? Então eu marcava no edital mesmo, eu tinha o edital impresso e ia marcando. Né? Inclusive no livro também eu marcava os exercícios que eu conseguia resolver com um risco e que eu não conseguia resolver com um círculo e ia para cima. E assim foi a minha rotina de estudo. Depois que tive várias dificuldades, que eu tive que começar a trabalhar, aí eu tive que trabalhar de manhã porque me ofereceram um emprego lá no cursinho de porteiro e abrir um outro negócio e precisava de um cara lá para cuidar do curso. Aí eu fiquei lá porteirando lá e aí eu tinha que chegar no curso 6 horas. Aí eu chegava às 6 horas, abria o curso, colocava os alunos todos para dentro, batia o sinal e começava a fazer o mesmo tempo de estudo que eu fazia na madrugada, eu fazia de manhã. Então eu começava a estudar por volta das 7h30 até as meio-dia mais ou menos. Aí eu almoçava, ia para o curso, aula no curso, à noite plantão de dúvida, chegava em casa por volta das 8h30, estudava ainda até umas 10, meia-noite, entre 10 e meia-noite eu estudava, e aí eu dormia e no dia seguinte é a mesma coisa. E seguindo o mesmo ritmo que eu disse, de anotando as matérias e sempre estudando mais do que eu estava com um pouco de vontade no dia, entendeu? Eu usava um pouco assim, mas tem que ter bom senso, né? Quem não tem tanta disciplina para fazer isso, é aconselhável o cronograma. Para quem não tem disciplina, eu aconselho aquele cronograminha, né? Um cronograma e um planejamento de estudo para não perder a direção, né? Porque às vezes o cara fica só se empolgando e fazendo só o que ele gosta, também Sim. Pode trazer problema para ele. Com certeza. Né? Então, resumos. Rapidamente, faz uma pose aí, dá um sorriso aí, mais de 200 pessoas na live. Vamos, gente, se você... Se vocês puderem printar a gente aí, depois botar lá, eu assistir a live, pô, isso ajuda a gente bastante. Se puder apertar o coraçãozinho também, mandar para 5 amigos aí, isso é legal, porque estimula a trazer mais gente e fica mais fácil de eu trazer outras pessoas e, de repente, eu anunciar de novo, porque a gente tem tanto papo, tem tanta coisa para a gente falar, e se vocês ficarem aqui com a gente, vai ser imperdível. Por que não vale a pena estudar fazendo anotações? Eu já sei, porque... eu acho que então, é alguma sacanagem? Alguma... Não. É porque um dia eu coloquei para fazer perguntas aqui e o pessoal perguntou sobre resumo. O pessoal confunde muito resumo com anotação. Isso eu já respondi, inclusive, numa live que eu fiz no meu YouTube. Resumos, eu acho que muita gente perde tempo fazendo resumos burros. Dizendo na melhor forma dessa palavra. Fazendo cópia. Exato. Exatamente. Porque você fica perdendo tempo copiando o livro, as coisas que já estão escritas lá. Agora, você fazer um caderno é essencial. Eu tenho um caderno de física, se não me engano, está guardado até hoje aqui, que é melhor que livro didático, porque eu anotava as videoaulas, as aulas dos professores, as coisas que eu assistia, eu anotava, mas eu nunca fiz cópia. Né? É diferente. Então, não é que não vale a pena estudar por anotação, o que não vale a pena é fazer cópia. E o pessoal chama resumo de cópia. Entendeu? Entendi. Aí eles passaram a pergunta para mim. Qual o método de estudo que você usava? Já sei que o César não faz resumo. Pega a teoria. Não, criatura. É todo mundo que fez concurso, ele faz resumo. Só que é como ele está falando, resumos inteligentes. Eu, quando fazia meu resumo, eu pegava uma folha de ofício, dobrava em 2, e aí pegava os pontos-chave da matéria para fazer links mentais no meu cérebro, criatura. Eu não fazia cópia do livro porque realmente você perde tempo, não dá para passar o livro a limpo. E aí tem muita gente que gasta o seu tempo fazendo pior, pega a questão, copia a questão todinha, faz a solução, e tu está perdendo tempo. Tu tem que ver como fazer e aprender os links, principalmente com o que você não conseguiu fazer, dar uma anotadinha. Isso é extremamente importante. Não é isso, Luciano? Com certeza, com certeza. É porque quando eu falo de resumo, eu dou aquela ideia do resumo que a tia mandava fazer na escola, lembra? O resumo, faz o resumo, né? Aí você fica copiando umas partes lá e isso não... Luciano, eu vou dividir contigo aqui. Na minha época, foi o meu cadete Ramalho, foi o meu adaptador. Porra, o cara era muito brabo, a gente pagava muito no pernoite. Na sua época, ele já devia ser tenente ou capitão.
Não sei se chegou a conhecer Talvez. Ramalho. Já Não ouviu lembro falar de desse nome. cara? De nome, não. Então, Ramalho, não lembro. não, para quem gosta de fazer cópia, se chegar na AFA e pegar um cara meio mongoloide, você vai fazer 1000 poemas C. Ele mandou, eu lembro uma Exatamente. vez, pro meu amigo Capucci, que é um cara que é do meu irmão, do meu coração. Aí, porra, fez alguma porra lá, ele, Gonça, 1000 poemas C. Meu irmão, todo mundo no alojamento ajudando. E aí decorava aquela porra. Então, você que gosta de fazer Nossa. cópia, espera chegar na academia da Força Aérea, que aí provavelmente na adaptação tu vai fazer 1000 cópias, Pô, não é isso? cópia da canção do Expedicionário, que dá três Boa! folhas. Por, Aí é por complicado. enquanto, faça resumos e mapas mentais inteligentes, bisurando, fazendo Sim. links no seu cérebro, criatura. Uhum. Como montar uma rotina de estudos para AFA, horário, etc. Eu acho que ele resumiu como é que era a rotina dele. Eu falaria hoje fazer um bom planejamento para ser um norteador, começando a estudar pelas matérias mais chatas e logo em seguida indo para as matérias que você gosta para ganhar um super ânimo. Isso aí pode ser diferente no caso do Boa. Anunciato, ele começar pelas matérias que ele mais gosta, mas aí quando ele ia estudar, de repente ele já não estava tão cansado, ele estudava a matéria que gosta num dia e no outro. Eu falo sempre, começa por onde Sim. você não gosta, criatura, ficou sem saco, vai para a matéria que você gosta, que tu vai com aquele tesão pedagógico. Existe isso, Chucrute? Com certeza, tu matar uma questão maravilhosa, bonitinha da matemática, tem Pô, aquele tesão pedagógico, não é isso? que lindo, né, meu? Que lindo, que Que lindo. lindo. E Pô, aí faz um bom planejamento e segue. E não tem fórmula mágica. A fórmula mágica, eu falo, é senta a bundinha na cadeira, vai estudar, né, Anunciato? Não pô, tem esse cara que chegou assim, eu comecei e deu certo. Meu irmão, para você construir um castelo, tu sangrou muito, sangue, suor e lágrima, não é isso, Anunciato? porra, pra caramba, cara. E eu falo, né? Muita gente vem falar pra mim assim, mas eu usei o seu método de estudo e não deu certo. Não, isso é de verdade, acontece. Né? Cada um tem um jeito de estudar. Eu falo que muitas vezes na minha vida, se eu tivesse um cronograma, talvez seria melhor, né? Que eu não tinha essa informação. Mas você tem que ver a melhor forma de você estudar. Eu considero dois métodos muito legais, que é esse que eu fiz e muita gente fez. Eu não inventei isso, né? Muita gente fez. E os métodos de cronograma. Testa eles, cara. Vai em frente que uma hora você consegue pegar um bizu. E o que o Chucrute falou de começar com as matérias que você menos gosta é legal, porque você tá com ânimo, né? Você não tá cansado, então é uma Sim. boa. Show de bola. Se eu não. Olha, eu botei essa pergunta aqui se eu pudesse dar um peteleco nessa criatura. Se eu passar na SpaceX no segundo ano do ensino médio, eu consigo comprar um diploma? Ou infeliz, ou criatura, se tu tá pensando em comprar um diploma, tu tá indo pro lugar errado, porque tu é um merdeiro. E se tu quer fazer merda lá no militarismo, tu vai ser preso todos os finais de semana. Eu vou parafrasear um dos meus instrutores, que ele falou assim: criatura, tu vai ficar preso milhares de dias em um final de semana. Ele sacaneando, ele deu mole. Tu vai ficar preso todos os finais de semana, ô merdeiro. Tu quer fazer. Cara, militarismo tem a ver com valores, com princípios infelizes. Então, não, você não pode comprar a bosta do diploma, criatura. Porra, velho. No máximo que tu pode fazer é um supletivo. Porra, Esses moleques são uma figura, cara. Não, é que nem o pessoal eu tenho um pessoal preocupadão com o exame toxicológico, já viu? Cara, eu fiz até um vídeo. Cara, quando o cara me pergunta disso, eu falo, porra, cara, tá fumando drogas aí, cara? Pelo amor de Deus. Começante fique limpo. E suma disso que isso vai acabar com a sua vida, infeliz. Né? Dá para passar na SpaceX desse ano, mesmo sem ter fechado o edital ainda? Lógico, cara. Fala aí, eu não sei o que ele quer falar. O cara. Oficiais. Opa, Chucruti, desculpa que cortou tudo, cara. Se você puder repetir, desculpa. A internet Dá para passar aqui. na SpaceX? Dá para passar na SpaceX desse ano, mesmo sem ter fechado o edital ainda? Claro que dá, tem muito tempo ainda, né, cara? A SpaceX é daqui 5 meses, praticamente, né? 4 meses, final de setembro, a SpaceX. Tem muito como você fechar o edital ainda. E outra, pessoal, às vezes é muito importante fechar o edital, é muito importante. Mas eu posso garantir que tem muitas pessoas que foram aprovadas que acabaram indo para o concurso, às vezes, sem ter visto muito bem alguma matéria do edital. Né? Então você não pode também se botar para baixo a esse ponto. Tente ver ela inteira, que dá tempo, dá. São 5 meses até a prova desde agora. Tem muito tempo. Se possível, veja tudo, mas não fica desanimado, não. E outra coisa que eu falo, cara, cada um tem um tempo.
Eu falo sempre o seguinte, as vantagens e desvantagens. Vantagem de quem está fazendo a primeira prova com tempo. Meu irmão, tu vai para a prova sem responsabilidade. Poder meu máximo fazer a prova, pum. O cara que está fazendo concurso há muito tempo, o que ele tem contra? Pô, tem que passar, senão meu pai vai me matar, não sei o quê, se eu não conseguir passar. E aí o cara fica se cobrando muito. Então você tem que ter um alto. A dificuldade da questão, tu não vai começar nunca. Então comece quanto antes, né, Luciato? O que você acha? Sim. Com certeza. Não, eu sempre fico bem assim, surpreso e às vezes chateado com o pessoal que me pergunta: ah, será que vai dar tempo de tal coisa? Será que vai dar tempo? Quanto tempo demora para passar? Cara, eu nunca pensei nisso quando eu estudava, cara. Eu sempre pensava que eu tinha que começar, eu tinha que estudar. Eu não sei quanto tempo aquilo ia demorar. Eu ia fazer o meu máximo para que demorasse menos de tempo. Mas não fique se questionando muito: ah, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não fica muito rodeando a coisa. Senão isso vai fazer você, de fato, perder tempo. Então começa, cara. Vai em frente que dá sim. Show. Anunciato, que conselho você daria para alguém que vai prestar a AFA no próximo ano? Pô, cara, se você tá pensando em prestar a prova só no próximo ano, no caso 2021, você tem um tempo muito grande aí para estudar. O que eu faria se eu tivesse esse tempo e essa cabeça que você está tendo aí agora? Eu passaria mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, estruturando o meu estudo, né? Vai atrás dos livros, seja a forma que for, atrás de um curso. No caso da aprovação, tem um curso para a AFA, né? Tem lá, né? O curso para a AFA, da aprovação. Vai atrás de um curso, estrutura o seu estudo, compre os livros, né? Dê um jeito de arrumar os livros, a gente sabe que tem vários meios, e comece a estudar organizadamente. Aproveita que você está calmo porque tem tempo, estrutura o seu estudo certinho e comece a estudar. Os livros que eu aconselho, tem vários, né? Inclusive no canal tem lá o vídeo que é do Tópicos de Física, Fundamentos da Matemática, aqueles livros tradicionais que é muito fácil você achar as recomendações, beleza? Então eu faria isso, eu estruturaria por agora, estruturaria o meu estudo e continuaria estudando com ele estruturadinho. Vai nessa pegada até o final, vai vendo o que deu certo, o que deu errado e tá tranquilo. Lembrando sempre, AFA, ênfase em física e matemática, com mais ênfase em física. Mas não se esqueça de treinar o português, o inglês e a redação. Beleza? Essas as dicas que eu dou para a AFA. Dicas para exatas da AFA. Pô, cara, dicas para exatas da AFA. O que acontece? Para você ir muito bem na prova da AFA de física, você precisa primeiro fazer uma cama. Essa cama, para quem não tem base nenhuma, eu recomendo fazer por um livro chamado Ciências e Aplicações, do Gelson Iese. Faz esse livro junto com o Tópicos de Física. Quando você fizer esses livros, aprofunde, porque você concorre na AFA com pessoas muito gabaritadas, né? E o que a gente percebe? Que o pessoal que se prepara para o ITA vai muito bem na AFA, não é isso? Então, o que eu fiz muito? Eu, depois que já tinha pegado uma base legal, eu usei bastante questões do ITA, questões da Escola Naval, né, as próprias, obviamente, questões da AFA. Então, a dica que eu dou de exata para você é você fazer a cama, pegar uma base forte, não ter pressa, né, de aprender essa base, né? E depois disso, você começa já a arriscar em questões mais difíceis. E não precisa esperar todo o edital para você ir nas questões mais difíceis. Por exemplo, estudou cinemática, tá bem na cinemática, por exemplo? Pô, pega uma questãozinha do ITA, pega uma questãozinha de Olimpíada. Isso te dá um up na prova, cara, excelente. Eu recomendo que para exatas na AFA você precise um pouquinho além do horizonte. E outra coisa, né, Anunciado? Esse autoconhecimento e noção do tempo é extremamente importante. Porque às vezes o cara também ele quer estudar para a AFA, aí vou aprofundar em PA, aí estudo PA pra caramba, aí faço as questões do ITA, do IME, e aí não vou conseguir andar no edital. E aí até por isso que eu fiz alguns vídeos dos principais assuntos que mais caem na prova, porque às vezes o cara tá dando um gás tão gigante numa matéria e depende do tempo. Uma coisa é a preparação, e por isso que a mentoria ajuda para quem tem um ano estudando, e a outra coisa é um planejamento para quem tem 4 ou 5 meses. Então é importante o candidato ter a noção, e por isso que eu falo do cronograma. Quando você não está muito maduro, o cronograma te ajuda a você ter uma realidade do concurso. Então eu falo sempre, candidato,
meu irmão, estuda, tô bom, já vou lá nas questões mais aprofundadas que você faz e vou passando. Não adianta também eu ser expert nos principais assuntos, ou nos primeiros assuntos, né? Que às vezes o cara começa Sim. PA, PG, matriz, o cara sabe tudo. Aí determinante, sistema, análise de probabilidade, não sabe nada. Aí Aí não adianta. funções do primeiro grau, segundo grau, ele é rei. Aí chega logaritmo, exponencial, o cara... Já Então, era. tipo assim, é importante, criatura, é importante tudo, principalmente focando nos principais assuntos de acordo com o tempo, não é isso? Com certeza. Show de bola. Eu acho que não deve. Não, você não deve aprofundar em tantas coisas assim e perder a noção das coisas. Isso é extremamente importante. Exatamente. Fala sua rotina na academia. Pô, vou falar de forma um pouco rápida. Aí o Chucrute teve a mesma rotina que eu, né? Vou falar uma coisa um pouco rápida, sem entrar em tantos detalhes. Basicamente, eu vou falar da rotina do primeiro ano e a do segundo ano era mais ou menos a mesma coisa, tirando que tinha que ir pro EIA lá. Mas no primeiro ano, que é o mais normalzão, eu acordava por volta das 5h30, porque 5h50 tinha que estar em forma. Depois, quando normalizou, um pouco depois da adaptação. Então, 5h50 entrávamos em forma, amanhã, né? Ia marchando pro rancho, café da manhã. Às 6h30, 6h35 já tinha que entrar em forma de novo para ir para a divisão de ensino. Das 7h30 às 11h menos tinha aula. Às 11h30 tinha um desfile, que era tipo tinha uma parada diária, né? Depois da parada diária, nós já fazíamos ali o almoço. Então, almoço. A meio-dia e 40 e Gostoso, 50 por entrava em sinal, na forma. academia o almoço era bom, né? Bom, bom, Tem bom. uma Bom pra fazenda caramba. dentro lá, Eu ficava nunca... maravilhosa. Isso, tem a fazenda lá, faz, né? E eu acho que tá dando volta aqui no áudio. Você tá com o fone? Vai, pode falar. Aí, beleza. Valeu. Aí o que acontece? O almoço bom, como o Chico te disse, bom pra caramba. Almoçava e à tarde tinha a parte das aulas também, até às 3h40. Às 3h40 acabava as aulas e às 4 horas tinha educação física. A gente fazia educação física, quem participava de algum esporte ia para o seu esporte, quem não participava ia fazer educação física, treinamento militar mesmo, né, TFM. E aí, depois disso, da educação física, que terminava por volta das 5h40, tinha a janta. E no caso do primeiro ano, tinha um pernoite que durava até o infinito aí. Né? Aí, isso daí você vai conhecer Emocionante. melhor. Quem Emocionante. deve, paga e paga muito, não é isso? Não fica devendo, Oh, né? não, quem tem como pagar nunca fica devendo. Exatamente. Era basicamente essa rotina, assim, um pouco por cima, né? Sim. Já estudo para as provas de sargento e consigo resolver de boa. As de oficiais não sai nada. E aí? Então, vamos. Aí que tá, né? Aí tem que saber o foco dele. Se o seu foco é sargento e. Porque se ele estuda para as provas de sargento, provavelmente ele colocou foco nessas provas. Se as de oficial não sai nada, talvez você esteja pulando um degrau. Talvez você esteja saindo de uma prova de oficial, de sargento já querendo fazer as questões da prova de oficial. Será que não existe nenhuma questões no meio termo aí? Dá uma analisada, né? Porque você precisa subir degrau por degrau. Entre o sargento e o oficial não tem só um degrau, né, de nível de concurso. Então você precisa ver quais degraus aí que você precisa, degraus que você precisa percorrer antes. E, Beleza? Então e outra tenta coisa, né, ver. Anunciato? Quem se prepara para oficial consegue fazer a prova de sargento. Mas quem se prepara para É, sargento é outra pegada. A prova de é. sargento é uma prova mais rápida, é uma prova muito mais corrida, é uma prova muito mais decoreba do que as oficiais, principalmente que junta duas, três matérias e que tem que ter realmente uma visibilidade, uma visão, e por isso que a prática, eu falo sempre que aprender está no fazer, porque quanto mais você pratica, mais você vai, mais você consegue seguir adiante, não é isso? Sim, com certeza. Tem que ter essa consciência de que realmente a prova de oficial ela é diferente da de sargento. Então, se você não está conseguindo sair nada na de oficial, tudo bem, isso não é demérito nenhum. Você precisa primeiro ver o que precisa percorrer até chegar nesse nível aí. Sim. Anunciato, fala como é que foi seu recebimento de macacão de voo. Você já deve ter alguma história. O pessoal perguntar assim. Pô, cara, isso daí. Tem porque tem um vídeo que a AFA publicou, porque eu acho que alguém já deve ter visto esse vídeo. Eu nunca falei disso nos meus vídeos de internet, nada, mas tem um vídeo que a AFA publicou na época, em 2016. Esse vídeo rola até hoje, que aparece a minha imagem chorando muito, né? Inclusive filmaram por causa disso. Cara, eu sempre, acho que eu fui um dos cadetes lá da minha turma que mais demoraram para entrar, né?
Inclusive, eu fui encontrar gente lá que estudou comigo na época de Epicar, né? Tipo, fizeram cursinho comigo para Epicar e eu fui encontrar os caras no primeiro ano da AFA. Então, muita gente conhecia a minha história, sabia que eu tinha saído da SpaceX para estar lá. Na época, eu já era um pouco conhecido nesse mundo de concurso, assim, porque eu era muito persistente, né? Todo mundo via meu nome sempre na lista de inscritos da AFA. Tava sempre tentando, né? E até lá na AFA, muita gente veio falar comigo, né, de lá. E quando eu recebi o macacão de voo, eu chorei muito por dois motivos. Um, porque era um macacão de voo. A gente demorou muito para receber devido a umas cagadas que aconteceram na minha turma. Então a gente demorou muito para receber o macacão. Não foi culpa minha, mas todo mundo paga, né? E aí o que acontece? Então foi muito vibrante receber. E o que acontece? Um amigo meu, que hoje ele é capitão, inclusive, acho que ele é contemporâneo, talvez, ele foi da Epicar em 2004. Hoje em dia ele é capitão, ele chama Vale, o nome de guerra dele. Esse é um cara que me incentivou muito a entrar na AFA, né? E ele era da Esquadrilha Orion, né? Eu fui da Orion também. Você Eu foi da fui Orion também? Orion 39. Olha aí, eu era o Orion 04. É E nome, né? Seu nome de guerra por era nome. Anunciato? Era anunciado. Aí por Ah, isso que era 04. E aí o que acontece? Eu queria muito ser da Orion, eu tinha esse sonho de ser da Esquadrilha Orion, cara. Além de tudo, eu tinha esse sonho em particular. E quando a gente recebe o macacão, já vem a bolachinha lá, né? O escudo da esquadrilha. Então, na hora que eu vi o que era da Orion, cara, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, né? Então, e foi muito mágico, porque a gente foi acionado, os macacões desceram do helicóptero na minha. Cara, foi um negócio assim, absurdo. E na hora que eu vi que era da Orion, cara, eu não acreditei. E esse vídeo tem no Facebook da AFA, eu tenho até salvo também. Eu chorei muito, é bem na hora que eu tô com o negócio da Orion na mão, Depois você me manda entendeu? para eu disponibilizar o link para a galera. Tá bom? Show, Vai show de ficar bola. salvo no YouTube. Parabéns pelo trabalho de ambos. Obrigado aí. A gente faz o melhor para Valeu, vocês e por vocês, né? com É... certeza. A prova do Corpo de Bombeiro é o mesmo nível da AFA ou da SpaceX? Vixe, essa acho que é pra você, hein, Chucrute, que eu não conheço muito bem a prova do CBMERG. Então, Eu a sei que prova pelo UERJ, né? é pela UERJ. A primeira fase é o exame de qualificação português e matemática. Primeira fase valendo 20 pontos, né? Então, o EQ, que a gente chama valendo 20 pontos. E depois a parte específica é matemática, física e português. E aí, mais emocionante, a média deu uma aumentada porque a procura, eu falo que o militarismo está cada vez em alta. Surgiram até vários boatos aí que, pô, vai ser cancelado. Como assim vai ser cancelado? Muito pelo contrário, o projeto de lei que está lá no Senado, eles prezam as vagas dos militares, porque tem vacância, porque tem carreira. Então, tipo assim, tanto no militar quanto na Força Auxiliar, que é a PM e o Corpo de Bombeiro, tem uma procura grande. Chucrute, a média aumentou, mas você só precisa de uma vaga. Então, tu tem que estudar bastante, criatura. Esse é o bizu, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Esse negócio saiu uma lei, né? Tava uma polêmica em torno disso, né? Era uma lei. Algumas pessoas me mandaram isso daí, mas realmente não vingou, não. Fiquem tranquilos, vai ter concurso. Como entender o estilo de cada questão da AFA? Cada alternativa parece uma questão. Fala você essa aí, depois eu falo. Ah, cara, de verdade, essa daí é só fazendo as próprias questões da AFA. Ela nunca mudou o estilão. Tirando as provas de 98, 99 era um pouco diferente, mas 2005 para frente as provas seguem o mesmo padrão de hoje. Tá? Antes de 2005 começou a mudar e de 2005 para cá praticamente não mudou tanto o estilo, esse estilo de cada alternativa ser uma questão. Bom, uma coisa que eu fazia, que eu acho que eu nunca comentei, eu estudei. O que me ajudou a fazer essas questões com cada alternativa uma questão foi treinar questões dissertativas de universidades de segunda fase, como por exemplo a FUVEST. Porque na FUVEST o que acontece? Tem uma questão dissertativa e cada. Tem 3 itens a questão, então você tem que responder os 3 itens. Então eu treinei muito por essas questões, juntamente, óbvio, com as questões da AFA. Então, assim, para entender o estilo, é só fazendo essas questões e buscando questões semelhantes, que eu acho que você encontra em algumas segundas fases de universidade. Principalmente a de São Paulo. Isso já é É, característico há muitos anos na academia. E quando o cara já está no nível bem avançado, já está sabendo o material todo, está procurando material extra, eu também indico fazer as faculdades de segunda fase de São Paulo, que eles usam muito. A USP, a Unicamp, a FUVEST, isso, Unicamp. é bastante interessante. Sim, Né? Vamos lá, de próximo. fato. PrEP deve manter a média ou baixar? Eu gosto muito dessa pergunta, fala aí.
Vai aumentar, filho. Conta que vai aumentar. Sempre. Eu falo sempre, moçada, não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. Ele está falando sempre o seguinte, bota na sua cabeça que vai aumentar, que tu vai estudar mais. Mas a realidade também, a gente está vivendo um ano muito estranho, muito diferente. Um ano que quem tiver a mente blindada, que continuar acreditando, vai se dar bem. Por quê? Já é fato que a ESA fecharam as inscrições e o número de candidatos diminuíram. É fato que muita gente desistiu, apesar de ter uma ressalva, que tem gente que até a gente estava conversando com o mentorado, ele falou assim, Chucrute, eu vivo em quarentena. Então, tipo assim, eu vivo em quarentena há muitos anos, então para mim não mudou nada. Mas, no geral, muita gente sentiu esse isolamento, não sabe estudar sozinho, dificuldade. Então, muita gente desanimou. Então, é muito possível que a prova tenha menos candidatos. E aí espera que diminua um pouquinho a média. E também a média está muito alta. Então, tipo assim, também se os caras não fizerem cagada na prova, depende da prova. Se não botar uma prova muito fácil, a outra muito difícil, depende do peso da mão na SpaceX da redação. Então, tem vários fatores que influenciam. Então, para a gente te dar essa resposta mais exata, a gente vai fazer isso nos canais. Primeira coisa, tem que deixar a prova acontecer. A gente vai visualizar a prova, que a gente acompanha a prova, o que a gente, na nossa matéria, a gente vai perguntar ao professor especialista, ele vai dar o bizu para a gente. A gente vai olhar quantos candidatos tiveram fazendo o concurso, em relação ao candidato-vaga. E aí a gente vai dizer para você, ó, a média aumenta, a média baixa. É só acompanhar a gente aí, que com certeza você vai ter essa resposta fácil. Não é isso, Anunciato? Com certeza. A gente vive isso, fazendo isso, né? A gente vive fazendo isso, cara. Assim, é uma coisa muito relativa, como o Chico te disse. Essas coisas, elas mudam de ano para ano. O que eu sempre digo para as pessoas foi que o Chico exatamente interpretou. Quando eu falo que a média vai aumentar, é para você pensar que você tem que estudar mais. Tranquilo? Porque se você estudar pelo seu máximo, você se dedicar ao máximo, mesmo a média sendo alta, você vai estar acima dela. Beleza? Mas acompanha a gente, que a gente vai estar o tempo inteiro acompanhando essas variáveis aí que influenciam na média. Dicas para a Escola Naval. E aí? Cara, a Escola Naval é um concurso que eu gosto muito. Eu acho um concurso muito justo pelo fato de ser 2 dias, né, de prova. Agora eles tomaram uma atitude, na verdade, nos últimos 2 anos aí, de autorizar o uso de calculadora, que eu sou extremamente a favor. Né? Detalhe, vida... só uma observação, né? Eles lançaram esse ano o edital sem a calculadora para fazer um adendo daqui a pouco liberando a calculadora, né? Certeza. A Marinha é sempre assim, cara. E eu nem estava sabendo disso. Então eles... No edital que saiu agora não tem calculadora, mas com certeza vai sair um adendo. Aí, como é que vocês sabem? A gente visualiza sempre isso. Na hora que falar de material permitido, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, né? O negócio da calculadora eu achei muito bom quando a Escola Naval fez, porque, de fato, o que tem que testar é o conhecimento teórico do aluno, né? Não se ele sabe ou não ficar fazendo um monte de conta, né? Eu achei isso positivo. Agora, por que eu gosto muito da prova da Escola Naval? Eu também gosto muito da prova do Colégio Naval, mais do que da EPICAR. Porque são questões mais diretas. Né? Então, seja bem teórico no seu estudo da Escola Naval, no sentido de fazer questões puramente matemáticas, assim, no sentido de álgebra pesada, né? Porque não é um pouco diferente da AFA, que tem muita interpretação. Tá? Então, eu acho basicamente isso da Escola Naval. A prova de física eu acho legal, eu acho que é mais tranquila do que a prova da AFA. Tirando as questões que usam cálculo, né? Tem algumas questões que você precisa usar o cálculo 1. Tirando essas, que é a minoria, a prova de física é show de bola. A prova de português é inteiramente de gramática. A prova de português da Escola Naval é gramática. Quase 18 questões das 20 são gramática. E em inglês tem lá uma pequena parte de interpretação, mas também a maior parte é gramática. Então eu recomendo você estudar bastante gramática inglesa e portuguesa para fazer o concurso da Escola Naval. A física, se você fizer ali o tópicos de física, por exemplo, pegar uns livros mais aprofundados ali para dar um gásinho, você vai muito bem. Eu lembro que eu fiz isso, assim, estudando nível AFA, eu acertei 17 questões da Escola Naval de física. E na matemática, pegar o cálculo de forma tranquila. Até o Paulão o Paulão do Equacional tem como fala, playlist, acho, de cálculo, fácil para achar. Cara, não é difícil o cálculo da Escola Naval, ele é básico, ele não aprofunda tanto. E é basicamente isso que eu tenho de visão da Escola Naval. É uma prova super possível, o pessoal acha que é sempre impossível, mas não. E outra coisa, né? Quando a prova vem extremamente difícil, a média vem baixa. Então, tipo assim, o seu maior concorrente é você. Acho que a maior dificuldade da Escola Naval é que tem ano que eles alopram no cálculo, bota muita questão, tem ano que ele bota 2, 3. Então você acaba perdendo o norte.
Mas fora isso, é uma prova emocionante, é uma prova gostosa de fazer. Pô, nossa, Eu, é muito legal. particularmente, também gosto de prova mais difícil, porque eu não sou aquele cara que sou bom em tudo, que acaba tendo um pouquinho de desatenção. Então, eu não sou aluno nota 10, eu sou aluno 7, 7,5. Eu Então, também. para essas provas mais com médias altas, é mais difícil para a gente que tem que ter um nível de tensão maior, né? Sim, eu também concordo, eu Dicas sou para ir exatamente bem na assim. redação. Fala aí, quer falar, Chucrute, dessa aí? Você tem Dica alguma... para ir bem na redação. Ah, beleza. Não, eu falo então. Pô, a primeira coisa que eu vou falar é para você ver o método do caveirão lá do vídeo do Chucrute lá do canal. Aquele método é bacana. Eu não conhecia, eu achei bem legal o que ele Mas fez lá. vale uma observação, Anunciado. Por quê? É, Se o cara tem bastante conteúdo e consegue desenvolver bem, show de bola. Ele vai lá e faz a redação, estudou. Agora, se ele tem sim. dificuldade de estudar, o caveirão ajuda. Aí o aluno vem recriminar, Chico, mas o caveirão, minha professora. Cara, se tu tem outro método, é mais eficaz, show. Agora, se tu Não, tem tranquilo. dificuldade que nem Chucrute tinha, usa caveirão, irmão. É o que eu falo. E assim, é uma coisa que eu percebo, né? O pessoal do Rio aí, né? A galera do Chucrute aí, os caras têm os bizus sempre fortes. E quando eu vi esse método do caveirão, eu achei legal. Apesar que eu não usei, eu nem conhecia. Então, assim, eu recomendo que você veja esse método também. E o meu método, que também tem em vídeo, é você sempre trabalhar com 4 parágrafos, né? Fazer uma introdução simplesmente apresentando o assunto, não entra em méritos ali na introdução, só apresenta o assunto. Depois você aplica 2 parágrafos no desenvolvimento, uma ideia a favor e o outro contra. Se você vai colocar primeiro o contra, significa que sua opinião particular é contra. E você sempre coloca em primeiro lugar a sua opinião pessoal. E depois você contrapõe. E no final, na conclusão, você mete um resuminho ali. Isso sim, de fato, seria um resumo. Concluindo ali, de fato. Né? Então, sempre dá uma lida antes na sua redação, antes de fazer a conclusão. Né? Para você entender o que você falou no texto todo, para aí sim você falar o que você concluiu. Né? Então, você lê isso daí antes de fazer a conclusão é uma dica legal. Com certeza. O pessoal está perguntando o que é pernoite, que a gente Olha, falou. o pernoite, na teoria, tinha que ser uma reunião para tirar falta e para dar alguns recados, mas no primeiro ano tem um crossfit maneiro lá depois. Você vai gostar, é gostosinho. É É gostosinho. um momento que você entra em forma e aí é como se fosse uma DR. O seu comandante de esquadrão, ele vai falar para você o que você Exatamente. fez certo e o que você fez errado. É uma DR Exatamente. militar. Depois Puta, você vai falou entender. tudo. Acho que Como eu é o nunca vi uma estágio de definição adaptação melhor. militar da AFA? O pessoal tem. É o mais emocionante para mim, né, cara? Você É fez o estágio emocionante. de adaptação da SpaceX e da AFA. O que você achou, sinceramente? Ah, o da AFA é 1000 vezes pior. Sem dúvida nenhuma. Mas é muito vibrante, cara. É emocionante, como o Chucrute diz, assim. Comparando os dois, eu nunca fui para a escola naval, apesar de ter sido aprovado, eu nunca entrei. O estágio de adaptação da AFA é o mais pau, cara, sem dúvida. É óbvio que a formação lá na AMAN é muito pior, né? No dos campos lá, pô, é muito pesado. Mas a adaptação em particular da AFA é bem difícil. Você dorme muito pouco, tem dia que nem dorme, tem dia que não dá pra tomar banho, tem dia que você tá todo fodido de dor, de quebrado. Mas é muito vibrante, cara. É um dos momentos mais vibrantes que tem. Eu acho que começa já, o anunciado, pelo fato da academia ter o estágio de adaptação maior que todos os outros, né? Só aí já começa, né? Já o 40 cara fica dias. 40 dias, enquanto os outros ficam 2, 3 semanas e liberam. E ficar Aham. 40 dias para você começar uma rotina militar é puxado. É um dos momentos mais difíceis que eu vivi, mas mais gostoso. Eu gosto muito de lembrar, onde eu aprendi realmente valores na instituição militar ali, que você cria verdadeiros amigos, né, cara? Porque o cara começa a sofrer contigo, você acaba fazendo família. Eu mesmo Sim, desligado tenho um relacionamento gigante com os meninos que estudaram comigo lá, então isso aí é sim. interessante demais, né? Com certeza. É muito bacana, cara. A adaptação, assim, é um momento. Pra mim foi vibrante porque eu tava vivendo o meu sonho ali. Teve dias que eu fiquei triste, teve dias que eu desanimei, que dá vontade de desistir, cara, mas, pô, se é teu sonho ali, você não desiste, não. Com certeza. César, com quantos anos você acordou para a vida? Em quanto tempo de estudo começou? Como é que você acordou para querer ser piloto, para querer ser militar? E essa decisão sua também de sair de uma escola e para outra, e o que aconteceu? Isso foi legal? O que isso trouxe de consequência para você? Então, na verdade, eu sempre fui um cara tranquilo, assim. Tipo, eu sempre gostei de zoeiras, isso eu sempre gostei, de ter amigos e tal. Mas eu sempre fui um cara tranquilo na escola, não dava problema lá, nada.
Então, assim, eu não vou dizer que teve um momento que eu acordei para a vida, assim, que eu era um vagabundo e acordei. Isso não aconteceu comigo. Tem muita gente que isso aconteceu. Mas o que acontece? Eu despertei para ser piloto quando eu vi um domingo aéreo. Quando eu era pequeno mesmo, eu tinha por volta de 6, 7 anos. Meu pai gostava é um entusiasta de aviação, até hoje ele gosta, né? Nunca teve oportunidade de pilotar nem nada, mas ele gosta. Ele sempre me levava para ver helicóptero no Campo de Marte, que é um aeroporto aqui. E num desses domingos que a gente ia lá, tava tendo o domingo aéreo, a gente nem sabia. E passou o F5 lá voando, eu gostei daquilo, falei que queria ser aquilo. Só que eu não sabia, meu pai não conhecia, a gente não sabia. Eu tinha o quê? 6, 7 anos. Eu fui descobrir da Epicar com 15 anos. Eu fui descobrir com 15 anos. Por um acaso, porque meu irmão achou um folheto na rua de um cursinho lá que nem existe mais. Ele trouxe, eu nem sabia que tinha prova. Aí, graças a um amigo meu que estudava para EFON na época, eu nem sabia o que era isso, ele me falou, conversando com ele. E aí, com 15 anos, eu comecei a estudar. Aí, na verdade, eu prestei uma prova sem estudar em 2009 para Epicar, não passei, tomei um pau enorme lá. Depois estudei 2 anos, não passei na Epicar. Então foi mais ou menos com 15 anos. E o tempo que começou a ver resultado foi depois de 3 anos que eu comecei a estudar, que foi quando eu passei na EAR. Quando eu passei na EAR a primeira vez, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, tá dando certo. E logo depois, no ano seguinte, eu já passava aí na SpaceX, que foi quando eu fui para a SpaceX, porque eu não tinha passado na AFA de novo. Eu achava um absurdo não ter passado na AFA e ter passado nas duas outras, né? Eu não entendi. E aí eu acabei decidindo ir para a SpaceX. Eu decidi sair, não me assim, óbvio, se eu não tivesse saído, já estaria formado, não sei o quê. Mas eu acho que tudo isso contribuiu para o momento que eu tô hoje, né? E deu tudo certo, cara. Para mim deu tudo certo. Eu não me arrependo de ter saído da SpaceX nesse ponto pelo fato de que eu realizei meu sonho de ter ido para a AFA, né? Deu super certo eu ter ido. Então, cara, eu tô tranquilo. Foi basicamente assim que funcionou a minha vida, né? E o que foi de consequência de tudo que eu estudei e tudo que eu fiz. Basicamente foi isso. Entendi. E pergunta aqui, como é que pode ser desligado na AFA? Fala do seu desligamento, como é que foi? O desligamento na AFA ele tem vários fatores, né? Você pode ser desligado por disciplina, que não foi o meu caso, já deixo claro aqui. Por nota, que foi o meu caso, e na instrução aérea. No meu caso, foi uma nota relacionada à instrução aérea. Foi a nota do manual de procedimento, né? Que era uma prova que explica tudo o que vai acontecer no voo, desde o momento que o cadete sai do alojamento, o que ele tem que ter no macacão de voo dele, até ele fazer todo o voo e depois dar o corte do motor e o debriefing para o instrutor. Tudo isso está no mapa. Só que acontece, eu sempre fui um cara que estudei sem decorar. Eu sempre quis entender. E eu sempre costumo dizer que eu teria ido melhor se houvesse, por exemplo, um voo de teste mostrando como funcionava o mapa. Só que isso não é possível, até porque uma das formas de avaliação deles é você aprender na teoria a coisa, né? E eu não fui bem nisso, né? Então, basicamente, eu fui desligado. Eu tirei notas de manual de procedimento, fiz o exame, não fui aprovado e fui desligado assim. Foram desligados eu e mais 2 alunos, né, 2 cadetes. Um deles acabou indo para a EAR, Alô? inclusive. E foi assim que eu fui desligado. Alô, tá ouvindo, Cruz? Tô Tá ouvindo, ouvindo aí? agora eu vi. Beleza, a internet tá bem ruim. Tô. Vale lembrar que o pessoal fala lá na academia que até macaco voa, né? Geralmente na aviação civil são 50 horas para você voar. E na academia tu tem que sair com 13 horas, tu tem que sair solo. Essa é a dificuldade, a diferença. E a minha história já é um pouco diferente. Eu não me adaptei à instrução aérea. Quando eu cheguei lá, eu não tive a visão espacial, além de ter tido um problema com o instrutor que não foi tão legal. Mas é que ele falou, Papai do Céu, a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a levar a sério, eu não conheço ninguém da minha turma que esteja mal. Porque independente do que Verdade. você segue, se você colocou dentro do seu coração que o estudo vai transformar a sua vida, independente de ser o caminho A, B ou C, ele realmente vai mudar e vai transformar toda a sua vida. Só que você tem que fazer, que você tem que ir atrás. A próxima pergunta, eu seria helicóptero. Se você formasse na AFA, qual aviação você escolheria? Eu sempre quis ser caçador, cara. Eu sempre quis ser Esse caçador? caçador. Show. Desde que eu vi o F5 lá, eu queria ser caçador. A caça, ela não depende tanto da basicamente, mas se eu pudesse escolher assim, o que eu tracei pra mim era caça. Show. Outra pergunta que o pessoal faz bastante pra gente aí,
Chucrute, todo aluno que termina a EPICAR vai para a AFA ou só os melhores alunos? Explica para eles como é que está funcionando hoje. Pelo que eu tenho de informação, o que acontece? Eles vão automaticamente, né? Todos os alunos que se formam na EPICAR vão automaticamente para a AFA, exceto o quê? Exceto se o cara reprovar no exame médico, tem o exame médico da EPICAR para a AFA, não tem mais o TAP 1000, então só quem reprova no exame médico da EPICAR para a AFA que não vai. Ou se o comando da aeronáutica determinar que para a AFA só vai ter vagas, por exemplo, se tem 150 alunos na EPICAR, os 150 foram aprovados no exame médico, só que na AFA só vão admitir 120. Isso pode ocorrer. E aí só os 120 primeiros que vão. Mas eu não lembro de algum ano que isso aconteceu. Sinceramente, nos últimos anos, todos estão indo para a AFA. E geralmente, na minha época, quando o cara era desligado, ou quando ele não, por exemplo, deixou de ser apto na visão, na coluna, ele podia fazer o AFA 2. Sim. Acaba não tendo o que eles precisam exatamente, não é isso? Sim, agora parece que tá automático. Parece que o ano passado extinguiram o AFA 2, se eu não estou enganado, e foi automático, pessoal. Né? Então, isso varia muito. Isso. Qual é a melhor, na sua opinião, em relação à carreira? Qual que você acha melhor? Cara, eu particularmente, hoje em dia, sem clubismo, né, Chucrute? Sem clubismo. Eu acho que a escola naval é a que dá uma carreira mais legal. Na minha opinião. Se eu pudesse escolher hoje novamente ingressar em uma academia, eu ingressaria na AFA. Eu não vou ser hipócrita de falar que não. Mas a carreira que mais dá coisa legal, assim, que eu vejo, cara, é a escola naval. Por questões de oportunidade, assim. Mas isso é uma coisa muito particular, né? Sim. Pô, parece que a gente tem 1 minuto e 50, cara. Eu vou Beleza. primeiro fazer a pose aí. Passa muito rápido. Se o pessoal quiser botar nos comentários aí, de repente você volta outro dia, se você estiver disponível aí. Faz a pose aí para o pessoal printar aí para colocar. Galera, show de bola. Anunciato, se a pessoa quiser, a gente volta na próxima semana, né? Ou Sem então problemas. na sexta-feira, que tem dia livre. Eu queria agradecer muito aí pelos bizus, pelos conselhos. Tem muita resposta para responder aqui. Então, se a galera quiser mandar no direct aí para mim ou para você, faz outra live com o Chucrute. A gente volta e faz, mas eu queria que você desse um conselho para quem está estudando nesse minuto final aí e te agradecer bastante aí por fazer parte da mentoria do Chucrute, da equipe do Chucrute. A gente está junto, firme e forte aí na empreitada, para quem quer ser mentorado da gente, para quem quer estar junto com a gente. Então, fala um pouquinho aí para um conselho. E aí, se o pessoal pedir, a gente volta até na sexta. Boa. Pessoal, um conselho que eu sempre falo, acho que já até falei em live aqui do Chucrute. Nunca perca o brilho nos olhos, cara. Nunca perca a vontade de chegar lá, porque, cara, às vezes a gente vê aquela galera em forma, aquela galera voando, você fala, puta, eu nunca vou estar lá, puta, eu nunca vou estar na AMAN, eu nunca vou estar não sei aonde. Cara, você pode estar lá, cara. Você pode. Simplesmente pegue os seus livros, pegue a sua força de vontade e dá o gás, cara, que é muito possível, né? Vocês estão tendo a oportunidade de ouro de estar vendo essa live. Alguns têm a oportunidade maior ainda de estar na mentoria.